Qual foi a mudança que teve na documentação oficial do ProBudget do Google? Boa tarde. Mudança muito importante, principalmente para a galera do SEO técnico e também para a galera que apoia o SEO técnico, que é o time de TI, como eu, por exemplo. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar a notícia do Search Engine Roundtable dessa vez. Tem o Land, Journal e Roundtable. Então, vamos lá. A notícia do Search Engine Roundtable é sobre a atualização da documentação do Crawl Budget do Google, né? Então, eu vou destacar aqui os principais pontos de alteração, tá? Eles colocam aqui que cada site começa com o mesmo budget, né, padrão, mas ele utiliza algumas informações de cada site para tipo, calcular qual que é o budget para cada site. Então, por exemplo, um site que é atualizado com mais frequência e tem mais páginas, provavelmente vai ter um budget maior. Ele entende que é relevante que aquele site tenha um orçamento de budget maior e por isso ele aumenta esse orçamento. Mas eu acho que o ponto mais importante, principalmente para a galera que é técnica, né, é esses dois itens aqui, né? Melhorar a velocidade de carregamento do site e usar o cache do servidor para poder auxiliar na questão de crawl budget. Deixa eu abrir aqui a documentação oficial para mostrar esses pontos especificamente. Aqui ele fala, né, de melhores práticas, ele fala de consolidar conteúdo duplicado, então acho que a parte de, por exemplo, canibalização, né, uma ferramenta que inclusive nós temos na Niara, ajudaria a identificar conteúdo duplicado para poder, se você tiver conteúdo duplicado, você acaba consumindo mais o budget do Google. Ele fala sobre o bloqueio da URL, né, usando o robots.txt, inclusive ele coloca aqui para não utilizar noindex, porque o noindex na página significa que o Google ele ainda acessa a página, ou seja, você precisa dizer para o Google, olha, não acessa essa página, e você só consegue fazer isso no robots.txt. O noindex ele não tem esse papel. E aqui sobre a questão principalmente de servidor. Isso aqui é infraestrutura de tecnologia. Isso não é específico, também é, obviamente, a parte técnica da página, né? Então, uma página com imagem otimizada, HTML limpo, aqueles recursos de JavaScript, CSS otimizados, eles contribuem, obviamente, para um carregamento rápido, mas não é só isso. Então, digamos, por exemplo, que você tem um site hospedado numa hospedagem compartilhada. Via de regra, uma hospedagem compartilhada ela é mais lenta. Então, se você quiser que o seu site seja carregado mais rápido, você teria que migrar para uma VPS, para um servidor mais parrudo, né? E um outro ponto que é bastante interessante, e que ele incluiu, que é novo, é você indicar para o Google, para o crawler, né, se essa página ela não foi modificada, tá? Quando um robô acessa uma página, não só um robô, mas o próprio servidor, né, o usuário acessa, a primeira coisa que ele verifica é se algumas informações de cache do servidor, né? E aí, se o servidor falar que aquela página está cacheada, ele vai retornar a versão cacheada e isso vai, obviamente, o usuário ele vai ter uma experiência muito mais rápida do que se ele acessar uma página que não está cacheada. Isso também é válido para o Crawl Budget, tá? Então, vocês precisam verificar com o time de tecnologia, o time que construiu o site, como que eles podem fazer, a documentação ela mostra isso, ela explica isso, para que toda vez que o site for acessado, ser retornado a versão cacheada e não a versão não cacheada. Né? E isso, inclusive, é válido não apenas para verificar, inclusive, se o cache está funcionando como deveria. Entendeu? Então, esses dois itens aqui, eles envolvem, obviamente, o SEO técnico profissional para investigar o tempo de carregamento, usando o PageSpeed, usando a própria ferramenta de inspeção do Search Console, mas também vai precisar de apoio do time de tecnologia para dar algumas informações extras sobre, principalmente, a parte de infraestrutura de servidor. Eu acho que só fazendo um comentário muito rápido aqui antes da gente encerrar, eu tenho às vezes a sensação de que a questão do crawl budget é um ponto bastante negligenciado, inclusive pelos profissionais de SEO. Então, eu acho que essa explicação que você traz aqui para a gente hoje é de extrema importância,
porque muitas vezes a gente não está preocupado em facilitar, vamos dizer assim, a gente precisa facilitar ao máximo o acesso dos crawls ao nosso site, porque se ele não chega, e principalmente, eu acho que a grande questão é, ele pode até visitar, mas se não visita a página certa e esse budget, que é um orçamento de visitas, né, para quem está assistindo aí, é um orçamento de visitação que o nosso site tem. O nosso site ele não é visitado o tempo todo, todas as páginas, ele faz essa seleção. Né? Então, a gente tem um orçamento aí definido, e se a gente não facilita, a gente acaba perdendo a oportunidade de aparecer. Então, acho que às vezes as pessoas, é muito técnico, mas é uma informação extremamente importante que a gente sempre reforça aqui na Otimização Semanal. É, muito técnico mesmo. As empresas que têm profissionais de SEO técnico, um profissional dedicado para verificar performance do site, trabalhar diretamente com o time de tecnologia, essas empresas elas não têm muito com o que se preocupar porque tem uma pessoa dedicada para fazer isso. Agora, quem não tem isso, muito provavelmente está tendo vários problemas que não tem, talvez nem conhecimento que eles existam, né? E aí é realmente um problema. E vale ressaltar que o crawl budget, ele, de certa maneira, ele vale também para a própria questão das IAs, porque as IAs usam os seus próprios robôs para acessar e elas também têm o seu próprio crawl budget. Né? Que são mais preguiçosos, vamos dizer assim. Que são ainda mais preguiçosos, dependendo, exato. No caso da OpenAI, por exemplo, ChatGPT, ele não renderiza JavaScript. Então, ele vai acessar uma página incompleta. Ele vai extrair informações incompletas. E aí vai acabar trazendo dados ali, talvez até inventados sobre uma empresa. Então, falem sobre crawl budget, gente, é importante.